Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre congruência de triângulos. Vou começar aqui pela definição, já tomando aqui dois triângulos no nosso plano, o triângulo ABC e o triângulo B'C'. E a pergunta que eu faço é, quando esses dois triângulos serão congruentes? Já observo desde já que congruência é uma comparação entre dois triângulos, né? Você vai comparar as medidas dos lados e dos ângulos dos triângulos. E eles serão congruentes quando os lados forem congruentes e os ângulos também forem congruentes. Ou seja, quando acontecer isso aqui, né? Esse triângulo aqui é congruente a esse. Então, quando eu sobreponho um ao outro, observe que acontece uma sobreposição, né, perfeita, uma coincidência de lados e de ângulos perfeitos, de modo que eles se tornam um só. Aqui eles não são iguais, né? Eles são diferentes, porque estão ocupando regiões diferentes do nosso plano. Então eles não são iguais. Mas eles possuem medidas congruentes, possuem ângulos congruentes, de modo que se você, de alguma forma, sobrepor um ao outro, há uma coincidência de lados e de ângulos perfeitos. Então eles serão congruentes. Vamos então, como fica isso na escrita? Eu tenho aqui, eu vou medir aqui o lado AB, vou medir aqui o lado AB, vou colocar aqui no tracinho, e vou medir o lado A', B', e concluo que eles são congruentes, aqui, possuem a mesma medida. Vou medir o lado AC, vou medir o lado A'C', e concluo que eles são congruentes, tanto aqui, AC, congruente a A'C'. Depois eu meço o BC, e o B'C' e concluo que eles também são congruentes. Tá, muito bem. Medi os lados, concluí que eles são congruentes 2 a 2. Agora eu vou para os ângulos. E a medida dos ângulos é importante, olha só como eu vou fazer aqui. Como eu medi AB e a linha B', AB e a linha B', eu vou começar medindo os ângulos opostos a eles. Então eu vou medir o ângulo C e concluo, né, e verifico que eles são congruentes também. Aqui eu medi AC e a linha C', agora eu vou medir os ângulos opostos a eles. Então, eu vou medir aqui o ângulo B e o ângulo B' e concluo que eles são congruentes, né? Verifico que eles são congruentes. Agora eu vou medir o ângulo A, que é o oposto ao lado BC, e verifico que eles também são congruentes. Então, houve uma congruência, há uma congruência de lados e de ângulos opostos a esses lados que são congruentes. Quando isso acontece, nós dizemos que os triângulos são congruentes. O triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B'C'. Isso que eu estou falando agora é muito importante, vai ser usado muito para exercício. E quando os triângulos são congruentes, observe o que eu vou falar, os lados são congruentes e os ângulos opostos a esses lados também são congruentes. E posso falar também que quando um triângulo é congruente, os ângulos são congruentes e os lados opostos deles são congruentes. Então vale tanto daqui para cá como daqui para cá. Por isso que essa seta está assim, né, apontando para lá e apontando para cá. Triângulo congruente, os lados são congruentes, os ângulos opostos a esses lados são congruentes. Triângulo é congruente, os ângulos são congruentes, os lados opostos a esses ângulos são congruentes. Tá? Então, agora, eu faço a seguinte pergunta. Quando eu tomar dois triângulos no meu plano e eu quiser saber se eles são congruentes ou não, necessariamente eu preciso fazer medida de todos os lados e de todos os ângulos? A resposta é não. Existem condições mínimas que você pode verificar nos triângulos para concluir que eles são congruentes. E é aí que entra o assunto casos de congruência de triângulos, que vamos começar a ver agora. Vamos lá, casos de congruência. Vamos falar aqui do primeiro caso. O primeiro caso é lado, ângulo, lado.
lado, ângulo, lado. Eu vou abreviar aqui por LAL, tá? LAL, o caso LAL. A gente coloca sempre a abreviação dos nomes, né? Lado, ângulo, lado. Então eu abrevio LAL. Esse caso aqui diz o seguinte, que se você observar, tem dois triângulos, né? Vou colocar aqui o triângulo, vou desenhar para ficar mais fácil de verificar. Tem dois triângulos. Se você encontrar aqui, você medir um ângulo, vamos supor esse ângulo aqui. Vou medir esse ângulo. Depois eu meço esse ângulo aqui. E eu concluo que esses ângulos têm as medidas iguais, que eles são congruentes. Tá? E verifico que os lados que formam esse ângulo também são congruentes. Quais são os lados que formam um triângulo? Esse aqui e esse. Não esse aqui, tá? A gente fala lado adjacente, né? São os lados adjacentes, são os que formam o ângulo. Então, eu meço esse lado aqui e verifico que é congruente a esse. Eu meço esse lado aqui e verifico que é congruente a esse. Isso aqui é suficiente para você concluir que esses dois triângulos são congruentes. Que esse lado aqui vai ser congruente a esse e que esses outros dois ângulos também serão congruentes. Tá? Então, esse é o suficiente. Você só precisa verificar um ângulo e os lados que formam esse ângulo. Preste muita atenção nesse detalhe. Tá? Então, eu vou chamar aqui novamente de A, B e C. Vou chamar aqui de A', B', C'. E aí, eu verifiquei que o ângulo A, vou começar aqui pelo lado, vamos colocar aqui lado AB, que o lado AB é congruente ao lado A', B'. Agora, verifiquei que o ângulo A é congruente ao ângulo A', e verifiquei que o lado AC é congruente ao lado A', C'. Então, basta essas três verificações, não mais 6, para eu concluir. Então, tá? O triângulo ABC é congruente ao triângulo A', B', C'. Aí você escreve assim, pelo caso, lado, ângulo, lado, pelo caso, lado. Tá? Então, basta concluir um lado, um ângulo e o lado, e tomem muito cuidado, porque os lados são os lados que formam esse ângulo. Então, nós temos fiz até aqui peguei aqui um espeto, 2 espetos e um papel emborrachado, né, construí esse ângulo aqui usando um transferidor, já expliquei como é que faz isso. Colei aqui e verifiquei, olha só isso. Esses são os três casos, são as três condições. Lado, ângulo, lado. São essas três condições. Com essas três condições aqui, você constrói quantos triângulos você quiser, sendo que todos terão medida de lados e ângulos congruentes. Um trabalho que pode ser feito é você construir isso aqui, dá para 2 pessoas diferentes, cada uma vai construir um triângulo, aí você recorta esse triângulo, ou simplesmente pega um transferidor, uma régua, vai medir os lados, os ângulos, e você vai chegar à conclusão de que os triângulos são congruentes. Simplesmente com essas 3 medidas, lado, ângulo, lado. Aí você vai concluir que esse ângulo é congruente a esse, que esse ângulo é congruente a esse, que esse ângulo é congruente a esse, que todos os lados são congruentes, tá? Então só basta isso aqui. Esse é o caso lado, ângulo, lado. Vamos falar do caso agora observe o segundo caso. Observe o segundo caso, como é fácil de você memorizar. Lado, ângulo, lado. Esse caso aqui ele é fácil de ser memorizado, porque se você olharem para ele é a definição de ângulo. Só lembrar de ângulo, definição de ângulo. Lado, lado e o ângulo, é uma definição de ângulo. Então é fácil lembrar esse caso aqui. O segundo caso é você mudar as palavras. Onde é lado, escreve ângulo. Onde é ângulo, escreve lado. E onde é lado, escreve ângulo. Então você mudando simplesmente lado, ângulo, ângulo, lado, lado, ângulo, você vai lembrar que aqui vai ficar ala, é o caso A. Aqui esse caso diz o seguinte, se eu tiver 2 triângulos, triângulo A, BC, e um triângulo A', B', C'. Se eu observar que
um lado, observa aqui, apenas um lado. Tá? Então, vamos lá, vou escolher um lado aqui. Vamos verificar esse lado aqui. Eu observo que esse lado aqui, BC, é congruente a esse lado B'C'. Vou medir um lado. Agora eu vou medir os dois ângulos que são adjacentes a esse lado. Ou seja, são os dois ângulos em que esse lado ajuda a formar eles. Então, os ângulos que eu vou medir são esses dois, não esse. Esse ângulo aqui, esse lado não ajuda a formar ele. Então, os ângulos que eu vou medir são esses dois, ângulo B e ângulo C. Aí eu venho aqui, meço esse ângulo aqui, e observo que eles são congruentes. Depois eu venho aqui, meço esse, depois meço esse e observo que eles são congruentes. Então, olha o que eu tenho. Um ângulo congruente, o lado que forma ele congruente, e o outro ângulo congruente. Por isso, casa ALA. ALA. Tá? Observem que esse ângulo aqui, quando ele é desenhado, isso é importante ver, eu vou desenhar aqui só o lado. Vou desenhar aqui só o lado BC. E vou desenhar aqui só o ângulo, só o início do ângulo. Quando você vai desenhar um, você pega o transferidor ele te dá um ponto, que é o centro, um outro ponto aqui que é o zero e o ponto que é o ângulo. E você faz isso aqui, né? É assim que você constrói o transferidor. Você coloca o transferidor aqui, aí o centro aqui, o zero aqui e o ângulo que você quer. Observa que você tem uma direção aqui, ó, e uma direção aqui. Você dá uma direção para essas duas serem retas. É o que acontece aqui, ó. Você dá uma direção aqui para esse ângulo, então de modo que isso aqui vai se estender aqui. Eu posso estender aqui. Quando você dá a direção para esse ângulo, observa que ao estender esse aqui, eles vão coincidir aqui num ponto. E esse ponto aqui é o que determina essa distância e essa distância. Então, as três serão congruentes em qualquer lugar que você pegar, né, um ângulo, lado e um ângulo. Então, eu fiz aqui uma simulação. Aqui, observe. Peguei aqui um comprimento qualquer, tá? Comprimento qualquer. Desenhei um ângulo de 50 graus, o outro de 30. Colei aqui. Então, aqui eu tenho somente um lado e dois ângulos. Agora, pega essa construção aqui e dê para duas pessoas diferentes construir um ângulo. Olha o que ela vai fazer. Ela vai colocar aqui, né? Aí ela vai desenhar o lado. Aí ela vai desenhar esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Só que ela vai estender, né? Ela vai continuar aqui. E vai continuar aqui. Então, de modo que aqui vai estar o triângulo formado. E observa que esse lado aqui e esse lado aqui, eles serão congruentes em qualquer lugar que você colocar. Se colocar aqui, 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 não importa. Esses dois lados aqui serão congruentes. Esse aqui já foi dado. Então os triângulos serão congruentes. Basta que aconteça um ângulo, um lado e um ângulo congruente. Feito isso, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever o ângulo B é congruente ao ângulo B'. O lado BC é congruente ao lado B'C'. O ângulo C é congruente ao ângulo C'. Então eu tenho um ângulo, um lado e um ângulo. Aí você vai e escreve. Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B'C', pelo caso ALA. Pelo caso A. Então, não precisa verificar todas as medidas, basta 3. Aqui no caso, 2 ângulos e um lado adjacente a esses 2 ângulos. Tá? Observem isso. O outro caso é o caso lado, lado, lado. Ou seja, é o caso L, L, L. Se você tem um triângulo e um outro triângulo aqui, de novo vou colocar ABC, agora a linha, B', C'. E eu meço o lado AB e concluo que ele é congruente ao lado da linha B'. E eu meço o lado AC e concluo que ele é congruente ao lado da linha C'.
e eu meço o lado BC e concluo que ele é congruente ao lado B', C'. Então, automaticamente eu já posso concluir, uma vez verificadas essas três condições, que os dois triângulos são congruentes, ou seja, que os ângulos também serão congruentes, né? Os ângulos opostos aos lados congruentes também serão congruentes. Ou seja, o ângulo A será congruente ao ângulo A', o ângulo B será congruente ao ângulo B' e o C congruente ao ângulo C'. Tá? Então aí eu vou escrever assim, o lado AB é congruente ao lado A'B', o lado AC é congruente ao lado A'C', o lado BC é congruente ao lado B', C'. Então, pelo caso L, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Para verificar isso aqui, a gente pode... peguei aqui um graveto um espeto de 25 centímetros, um de 20 e um de 13, tá? 25, 20 e 13. Aí você pega esses três gravetos e dá para uma pessoa fazer um triângulo. Ela vai lá, vai desenhar, fazer o triângulo dela. Pede para uma outra pessoa fazer. Claro, ela vai fazer de modo diferente, ela pode começar agora pelo pequeno, pegar o pequeno, depois esse. Os triângulos serão diferentes, mas quando você for medir os ângulos, você vai ver que os ângulos serão congruentes, tá? Então, faça essa experiência e use um transferidor depois para medir os ângulos. Os lados, é claro, já são congruentes, né? Obviamente. Os ângulos você vai verificar que eles serão congruentes também usando um transferidor, tá? Agora, a pergunta que se faz é a seguinte: se lado é o suficiente para concluir que os dois triângulos são congruentes, se eu puser um caso aqui, ângulo, também vai concluir que os triângulos são congruentes? A resposta é não. Ângulo não é uma condição necessária, suficiente para dizer que os triângulos são congruentes. Tá? Somente lado. Para exemplificar isso, eu fiz aqui o seguinte. Aqui já está construído. Mas você pode pegar lá o seu transferidor e construir três ângulos no papel emborrachado, somente os ângulos. E você pega o ângulo aqui e constrói três ângulos e dá três como esse aqui. No caso aqui eu coloquei 55, 45 e 80. Claro que a soma tem que observar que tem que ser sempre 180. Então você constrói os três ângulos, não importa a medida deles, mas quando você somar tem que dar 180, tem que observar esse detalhe. Então você dá três ângulos para uma pessoa e deixa ela construir o triângulo dela. Ela vai lá, ela vai construir. Aí depois você pega esses três ângulos e dá para uma outra pessoa, ela também vai construir. Muito possivelmente, eu acho muito difícil acontecer, seria uma coincidência muito grande, de eles construírem triângulos congruentes. Aqui eu coloquei um exemplo. Uma pessoa construiu esse e o outro construiu esse. Agora aproxima um do outro. Não dá. Esse aqui é maior que esse. Apesar de terem os mesmos ângulos, mas eles não têm lados congruentes. Então eles não são congruentes. Mas observe que há uma... esse aqui se parece com esse. Isso se chama semelhança de triângulos. Tá? Dois triângulos que têm ângulos congruentes são semelhantes. Tá? Todo triângulo que é congruente é semelhante. Todo triângulo que é congruente é semelhante. Esse é um outro assunto de matemática que a gente vai estudar mais para frente. Congruência é um caso particular de semelhança. Semelhança é algo mais amplo. Então observe que eles são semelhantes, mas não são congruentes. Mas os congruentes são semelhantes. Tá? Esse é um assunto para mais tarde. Então, ângulo não é condição suficiente para dizer que eles são congruentes. Somente lado. Outro caso é lado, ângulo e lado oposto. Aliás, ângulo oposto. Ângulo oposto é o quê? Oposto ao lado que você pegou. Tá? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado que você está pegando. Então aqui a abreviação é lado, ângulo. A gente coloca aqui a O para indicar ângulo oposto. Tá?
Então vamos lá, você vai ter a seguinte situação. Um lado, um ângulo e um ângulo oposto bem aqui. Mas eu vou desenhar aqui os triângulos. Vou desenhar aqui os triângulos. Então de novo aqui A, B, C. Então eu observo que o lado BC é congruente ao lado B'C'. Observo que esse ângulo aqui B é congruente a esse ângulo aqui B'. E observo que esse ângulo oposto a esse lado, está aqui o lado, está aqui o ângulo oposto. Observo que esse ângulo oposto aqui, o ângulo A, é congruente a esse ângulo A'. Então aqui eu tenho lado, ângulo adjacente, que pode ser esse aqui também, não importa, esse ou esse. Lado, ângulo adjacente e um ângulo oposto ao lado. Se isso acontecer, você tem condições suficientes para afirmar que os triângulos são congruentes. Então você vai e escreve lado BC é congruente ao lado B'C'. Você escreve que o ângulo P é congruente ao ângulo B'. E escreve que o ângulo oposto A é congruente ao ângulo oposto A'. Então você vai dizer, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B'C'. Tá? Então você escreve isso. Isso é condição suficiente para concluir que eles são congruentes. E aí você pode também fazer, né? Eu fiz aqui. Também construir, observe aqui, um lado e um ângulo de 45 graus, e dei um ângulo solto aqui de 55. Aí você dá para uma pessoa, ela vai lá, vai tentar fazer, e vai, né, observar o seguinte, olha o que ela vai observar. E quando ela desenhar isso aqui, ela vai fazer assim. Aí você pode pensar assim, então isso aqui eu posso colocar em qualquer lugar. Não é. Ela vai tentar colocar, mas ela vai chegar à conclusão de que esse ângulo aqui tem que estar nessa linha aqui, nesse tracejado aqui, nessa direção, tá? Esse ângulo tem que estar nessa direção. E ele tem que estar numa posição tal de que quando ela, assim, né? Na verdade, deixa eu ver aqui assim. Então tá aqui, ele tem que estar, vai ter que estar numa posição tal que quando ele for puxar para cá, ele tem que coincidir aqui. Então ele não pode estar em qualquer lugar, né? Isso aqui não vai poder estar em qualquer lugar. Vai ter que estar numa posição tal que quando você unir esse, assim, e quando ele unir aqui, ó, vamos supor que ele esteja aqui. Vou fazer só uma observação. Vamos lá. Vamos observar aqui. Tá aqui, eu desenhei isso aqui, desenhei esse ângulo, e agora eu quero ver a posição disso aqui. Aí ele vai procurar, né? Vai procurar assim, não vai dar certo. Vai virar assim. Tá, então tem que ficar assim. Aí ele vai tentar ligar aqui. Olha onde vai dar. Não deu não. Na extremidade desse lado. Então não é aqui. Aí ela vai tentar de novo. Tá pra cá. Aí não vai dar certo também. Então ela vai ficar procurando aqui, né? Até encontrar a posição certa. Que é a posição que realmente vai ligar aqui. E aí ela vai conseguir fazer seu triângulo. O que eu quero dizer, que está bem claro, é que mesmo ele estando solto, só existe um lugar onde ele pode ficar para que o triângulo seja construído. Então não tem como você dar aqui, ó, esse pedacinho aqui, tá? Não tem como você dar isso aqui. Serve aqui. Não tem como você dar essa parte aqui, esse ângulo para uma pessoa, para duas pessoas e ela construírem triângulos que não sejam congruentes. Não tem como, tá? Então espero ter convencido vocês disso e espero que vocês façam também isso em casa para tentar verificar. É importante o aluno estar construindo, usando transferidor, usando régua, manipular, porque a geometria realmente ela é um pouco abstrata e quando você começa a manipular objetos assim, você consegue ver as coisas mais claramente, tá?
Então vamos aqui, então os casos de congruência são esses aqui, são esses 3 casos, 4 casos, né? Esses são os casos de congruência. Vamos resumir aqui o que eu falei. Quais são os casos de congruência? Lado, ângulo, lado, lau. Ângulo, lado, ângulo. Lado, lado, lado. Lado, ângulo, ângulo oposto. Agora, existe um caso de congruência que é um caso especial. Tá? A gente chama de caso especial. Eu vou falar um pouco sobre ele aqui para concluir o nosso assunto de hoje. Que é quando você está comparando triângulos retângulos. Quando você está comparando triângulos retângulos. É um caso particular desses aqui. É claro que quando eu estou comparando triângulo e retângulo, eu posso usar também um desses 4 casos. Mas quando eles forem retângulos, o número de condições necessárias para você concluir que eles são congruentes diminui. Ao invés de 3, só ficam 2. Quando os triângulos são retângulos, basta que você meça a hipotenusa e um cateto. Somente essas 2 coisas. Você medindo só a hipotenusa e um cateto, você mede a hipotenusa e o cateto de um triângulo. Vamos lá aqui, um triângulo. Triângulo retângulo bem aqui, é um triângulo que possui um ângulo reto, né? Vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C. Então esse triângulo possui um ângulo reto que mede 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. E você pega aqui um outro triângulo retângulo, um triângulo A', B', C', e você observa o seguinte, que BC é congruente a B', C'. Ou seja, que a hipotenusa, o que é a hipotenusa? É o lado oposto ao ângulo reto. Tá? É o lado oposto ao ângulo reto. Você conclui que, você verifica que esse lado, que é a hipotenusa, é congruente a essa. Tá? Aqui é a nossa hipotenusa. Aqui também é a hipotenusa. Então você concluiu, você verificou que esses 2 lados são congruentes. Tomou um dos 2 catetos, não importa, ou esse, vou pegar aqui o AB, e também verificou que eles são congruentes, ou seja, que o cateto AB é congruente ao cateto A'B'. Então, é suficiente, isso aqui é suficiente para você concluir que o triângulo ABC é congruente ao triângulo A'B', C'. Tá? Então, você só precisa de 2 condições quando os triângulos são retângulos para concluir que eles são congruentes. É uma hipotenusa e um dos catetos. Tá? Isso é suficiente. E aí você pode pegar, né, você pode pegar aqui 2 gravetos, dizer para as pessoas, construam 2 triângulos retângulos. Você deu, onde isso aqui é a hipotenusa. Fala, isso aqui é a hipotenusa, isso aqui é um cateto. A hipotenusa é o lado maior. A hipotenusa é sempre o lado maior. Isso aqui é uma hipotenusa, isso aqui é um cateto. Construam 2 triângulos retângulos. Eles vão lá. Tá? Ou vão construir assim, né, triângulo reto, observa que aqui não pode ser construído aqui. Por que não pode ser construído assim? Porque se você construir assim, o ângulo reto vai estar aqui. Se você constrói assim, o ângulo reto vai estar aqui. Isso aqui não vai ser hipotenusa. Então, para isso aqui ser hipotenusa, esse lado aqui vai ter que estar um pouco inclinado aqui, para o ângulo reto ficar aqui em cima, como eu fiz aqui, ó. O ângulo reto é sempre oposto à hipotenusa. Então ele não pode construir assim. Ele vai ter que construir assim. Ou assim, aqui do lado. Ou vai pegar aqui ou vai pegar aqui. De modo que o ângulo reto vai ficar aqui para ficar oposto à hipotenusa. Então isso aqui pode ficar assim, pode ficar virado de qualquer lado. Mas esse lado aqui não pode fazer ângulo reto com esse. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque se fizer aqui assim ângulo reto, esse ângulo reto não vai estar oposto à hipotenusa, que você tem que dizer que esse lado maior é a hipotenusa. E um dos catetos. E aí você vai concluir, depois que você fizer, e medindo os ângulos e os lados, que os triângulos serão congruentes. Tá? Então tá, era isso. Congruência de triângulos é um assunto muito importante e usado para fazer várias demonstrações, e a gente vai, no próximo vídeo, fazer algumas dessas demonstrações que são importantes, inclusive, para fazer muitas questões. Tá? Então, obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.